can't touch this. You can't touch this. E aí, gente? Tudo bem com vocês? Vamos começar agora o nosso PET, né, para os segundos anos da EJA. E nessa semana 1, nós vamos começar do começo, né? Vamos lá. A aula não vai ser muito grande, né? Vai ser no máximo uns 10 minutos para explicar o tema e você vai acompanhar no seu texto. Você vai fazer a leitura do texto depois e vai fazer as atividades que estão no final. São 3 em todas as semanas, né? E são atividades bastante tranquilas. E o texto também fui eu que escrevi, espero que esteja bastante simples de entender, né? O tema dessa semana, que é o início, é o que é filosofia. No texto eu digo para vocês, né, que muitas vezes a gente usa a palavra filosofia querendo dizer um modo de comportamento que a gente admite na vida, né? Então, por exemplo, você fala que tal pessoa tem uma filosofia de vida, querendo dizer que ela vive de determinada maneira, né? Ela adotou, por exemplo, a filosofia de fazer exercício e dieta, né? Ela adotou a filosofia de juntar dinheiro. Mas não é isso o que significa, de fato, isso que a gente vai estudar agora e que é a filosofia que vem desde a Grécia Antiga, né? Então, o que é filosofia? Olha, perguntar o que é filosofia já é filosofar, né? Tem gente que diz que não se ensina filosofia, mas se ensina a filosofar. O que isso quer dizer, então, em primeiro lugar, é que filosofia é uma atitude, né? É uma ação, é uma forma de agir diante da vida e do mundo. Beleza? Ficou claro isso? Olha só, a palavra filosofia, ela vem do grego, né? E como você viu lá no seu texto, ela é formada por 2 partes. A primeira parte é philo. Em grego, você tem várias formas de dizer amor, né? Você pode falar eros, ágape ou philo. E esse tipo de amor, que é o amor philo, ele é um amor diferente dos outros 2. A característica dele é de ser um amor que se alegra, né? É uma alegria na presença daquilo que a gente ama. Então, por exemplo, né? Você gosta de muita coisa e quando você gosta daquela coisa e aquela coisa está presente com você, né? Ou aquela pessoa está sempre presente com você, você fica ainda mais feliz porque a quem você ama está ali com você. Então esse amor, que é um amor da presença do ser amado, ele é o amor que se chama philo em grego, né? Então, e a outra parte da palavra, que é sofia, significa conhecimento, sabedoria ou saber. Então, juntando as duas, a ideia de filosofia é a ideia de que alguém que ama o conhecimento, mas não só que ama o conhecimento, mas que ama o conhecimento presente, né? Estar na presença do conhecimento, buscar o saber. Então essa é a ideia de filosofia. O filósofo é aquele que conhece ou que busca conhecer sempre porque ama estar na presença da sabedoria e do conhecimento. Ficou claro isso? Mas não basta só o filósofo ser alguém que é curioso, né? Que é curioso, que gosta de saber as coisas, que questiona, que critica, que pergunta, mas aquele que vive tentando de fato achar uma resposta para aquilo que pergunta, né? Então, 2 coisas que eu preciso dizer para você antes de acabar essa aula de introdução, né, da primeira semana, tem gente que diz que em filosofia não há resposta, né? Isso é uma mentira, te ensinaram errado, né? E quem fala isso está errado. Em filosofia, as respostas são tão importantes quanto as perguntas. Mas as perguntas, elas são o que movimentam a atitude filosófica, né? Sem a pergunta, você não consegue chegar a lugar nenhum. É por isso, por valorizar muito a pergunta e a dúvida, é que muita gente diz que em filosofia não tem resposta. Tem sim. Então, se você fizer errado no seu PET, eu vou falar que está errado, certo? A segunda coisa é que
As pessoas dizem que filosofia só trata daquilo que está muito longe da gente, coisas teóricas, e que às vezes não tem nada a ver com a nossa vida. Pelo contrário, filosofia é justamente quando alguém tenta ensinar ou tenta entender como que a nossa vida funciona. Mesmo que a pessoa tente explicar algo que nos pareça muito distante, ela está explicando para tentar explicar um aspecto da nossa vida. Tanto explicar a religião, quanto explicar a ética, que é o modo como a gente convive com as pessoas, quanto explicar a morte, que é muito presente na nossa vida sempre, né? Quanto explicar o amor, a liberdade, a justiça, tudo isso faz parte da nossa vida vivida, né? Da nossa vida prática. Então, filosofia, em primeiro lugar, tem certo e errado sim, e dois, a filosofia é muito prática, é muito vivida, né? É só, dependendo do jeito que a pessoa explica, ela fica diferente, né? Muito bem, quais atividades você vai fazer nessa semana? Se você está vendo esse vídeo é porque você tem acesso à internet. Se você tem acesso à internet, você vai, em primeiro lugar, fazer um resumo dessa aula, né? Umas 5 linhas do que você entendeu dessa aula. A segunda atividade, você vai procurar, né, na internet mesmo, qual que é a origem do nome filosofia, onde ele surgiu, o que ele quer dizer. E a terceira questão, você vai explicar, com base no texto que eu escrevi aí para você, o que é um filósofo. Né? Filósofo é aquele que questiona, é aquele que duvida, é aquele que sabe tudo. O que é que eu disse aí nesse texto, o que é um filósofo, tá certo? Então fica assim e até a nossa próxima aula.